Surdos professores no embate político-linguístico e o espaço educativo. Professor Dr. Elias Paulino da Cunha Júnior, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Dê o like e compartilhe. Sua pergunta. E tem um autor que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, David Harvey, que é um autor americano. David Harvey, né? Que ele fala sobre essa questão do espaço, e que o espaço ele é um lugar onde o ser humano se relaciona na materialidade dos seus corpos, né? Então sempre vai haver conflito, sempre vai haver disputa, né? Qualquer espaço em que existam seres humanos interagindo espontaneamente, não existe essa harmonia utópica sonhada como uma coisa onde todo mundo está sempre feliz e se compreendendo, porque é na disputa e no embate, nesse impacto entre os corpos em que alguma resistência é possível de ser feita, né? Porque quando a gente pensa como proposta de reflexão, por exemplo, dentro das instituições educacionais, as instituições educacionais, elas são espaços de embate, elas precisam ser espaços onde as pessoas estão sendo impactadas por diversas forças. Porque a presentificação da pessoa surda nesse contexto, ela pode ser lida como algo que faz embate, disputa espaço com as pessoas ouvintes. Mas não é desse embate que a gente está falando, não é desse embate entre identidades, entre esse é assim, aquele é assado. O embate que a gente está discutindo aqui é entre histórias de vida. O ponto que cada um traz entre surdos e ouvintes, o que a gente está fazendo marcando essas identidades para poder dialogar, é porque quando a gente percebe quem tem mais oportunidade, a quantidade de pessoas com mais privilégio não são as surdas. Então, é esse o ponto que a gente está utilizando para marcar. Então, o embate não é entre surdos e ouvintes. O embate é porque mais ouvintes têm oportunidades e menos surdos têm oportunidades, né? Então, quando a gente fala de presentificar e observar esses corpos, é perceber que a maioria dos corpos surdos são os corpos que não estão nos lugares onde a escola diz que quer levar esses corpos. Então, o debate com essas questões é um debate que o que eu estou chamando a atenção precisa considerar a memória e a história de resistência dos movimentos surdos como um todo. Porque quando esse professor chega na frente de uma sala de aula e ele vai falar sobre uma série de questões que ele tem que ter de conhecimento pedagógico, de organização do ensino, de prática, seja de alfabetização, seja do nível acadêmico do ensino superior, do ensino fundamental. Então, ele se coloca na demanda de pensar o pedagógico, de pensar o linguístico, que é uma coisa que normalmente o currículo nem está pensando. Às vezes o linguístico no currículo está restrito só à disciplina de língua, né? E aí ele tem que trazer tudo isso para uma condição onde ele vai criar as características próprias de transformação dele na relação com o aluno. Então, essa identidade surda do professor é o que vai gerenciar essas coisas todas em diálogos e vai colocar as coisas em movimento. Então, esse impacto que você falou, eu acho que ele não pode ser evitado. Ele é justamente o que vai fazer a coisa se movimentar, e a identidade surda nesse caso, desse professor, é o que vai ajudar ele a gerenciar e propor como que a sala de aula dele se torna ou não um lugar de garantia de direitos, né? Então, essas relações, eu acredito que elas são possíveis, sim. Eu concordo com você que vão ter impasses, mas é assim, o lugar sempre tem hierarquia, horizontais e verticais, né? Relações horizontalizadas e verticalizadas, e vai gerar embate. Eu acho que com isso eu respondi, né? Um pouco que você colocou. Em breve, edição em livro. Dê o like e compartilhe.